Eu quero falar nessa noite com vocês de um texto muito conhecido da palavra. Eu amo trabalhar os textos conhecidos. E o nosso texto nesta noite é João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, o Evangelho de João, o capítulo 5 e o versículo 1 ao versículo 9. Está ali o texto? Ok. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Se você quiser ler assentado, pode assentar. Se quiser ficar em pé, se acha que isso valoriza o texto, amém, glória a Deus, fique como você quiser. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te abra nesta noite os teus olhos espirituais e você compreenda tudo aquilo que Deus quer te revelar. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite. Eu peço, Senhor, a revelação dos códigos secretos na mente, no pensamento, no coração de cada pessoa. De maneira, meu Deus, que nesta noite sejam impactados pela tua palavra. Pai, eu peço a tua bênção e graça, porque eu abençoo a tua igreja, em o precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos ao princípio. Eu sei que a Rede Record, com boa intenção, iniciou uma série chamada Gênesis. Eu não assisti ainda, mas eu já ouvi de diversas pessoas alguns comentários, pelo enfoque que eles estão dando. Mas eu quero dar um enfoque estritamente bíblico na interpretação disso. Quando Deus criou a terra, Deus queria a unidade. E Deus então se mostra ao homem dizendo que ele é uno, que ele é um Deus, não há muitos, existe um só. E quando Deus veio à terra, Deus recriou a terra num processo de 6 dias. A Bíblia diz que Deus criou um portal. Vamos entender. Deus está na eternidade e nós estamos no plano físico. Nós estamos caminhando pelo Cronos, por isso nós estamos atrelados a tempo. Mas Deus não tem tempo. Eu disse a uma pessoa esses dias ministrando sobre batalha espiritual, eu disse: Satanás, ele conheceu, ele veio da eternidade de Deus. E quando ele caiu e se tornou opositor ao homem, ele ainda não entendeu o que é o tempo. Então, para o diabo, ele não tem noção de tempo. Ele não sabe se você pecou há 20 anos atrás ou você pecou agora. Ele não sabe se você servia a ele há 15 anos atrás e servia agora. Ele não consegue distinguir o tempo. Interessante que alguns animais também não sabem distinguir o tempo. O próprio animal, o próprio cachorro. O cachorro, o dono fica longe de casa e quando o dono volta, o cachorro reconhece aquele homem porque ele não percebeu que passou um espaço de tempo. Deus estava na eternidade, o homem está na materialidade.
Então Deus da eternidade, para se comunicar com o homem, Deus criou um canal. A este canal nós chamamos de portal, um portal sobrenatural. É um canal onde Deus interage com o físico, com o natural. Se não houvessem os portais, os espíritos poderiam estar andando por aí, e você veria os espíritos caminhando, você veria os demônios se materializando, eles estariam empurrando pessoas para o suicídio, eles estariam na hora de um pênalti Brasil-Argentina, chutando o pênalti da Argentina para fora. Eles estariam cutucando pessoas na igreja. Eles não podem interferir no natural, porque para passar do sobrenatural, da eternidade para o natural, é preciso um portal. Deus criou um portal, e quando Deus desceu à terra por aquele portal, Ele faz a divisão daquilo que nós chamamos de Éden, para aquilo que nós conhecemos por jardim. Então existiram duas coisas na criação de Deus. Existia o Éden, e a Bíblia diz que saía uma água do Éden e regava o jardim. Então são duas coisas. Deus abriu um portal, Deus criou um jardim, e naquele jardim Deus colocou um homem. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? É que Deus teria comunicação com ele. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao jardim, através do portal, e Deus se manifestava ao homem. Por volta das 3 horas da tarde, Deus descia ao jardim. Por quê? Porque às 3 horas da tarde era a hora do ofertório, era hora do sacrifício, era da consagração. Então quando o homem ia sacrificar a Deus, Deus descia ao jardim por volta das 3 horas da tarde para receber a oferta do homem. Olha a importância que Deus dá à oferta. Por isso a Bíblia diz que às 3 horas da tarde Jesus foi morto lá na cruz, porque era a hora da oferta. Por isso a Bíblia diz que Elias, na sua batalha contra os profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, quando Elias prepara o altar, era por volta das 3 horas da tarde. Então ele prepara o altar e desce fogo dos céus. Era a hora em que Pedro e João subiam a um templo. Era a hora da oferta, é a hora do ofertório, era a hora da comunhão com Deus. Mas houve um dia em que Deus desceu ao jardim, por volta das 3 horas da tarde. E quando Deus chega naquele lugar sagrado de adoração e de comunhão, o homem não estava ali. A Bíblia diz então que a pergunta de Deus é: Adão, aonde você está? Não é o que você fez, não é o que você cometeu, não é o que a tua esposa realizou, mas é onde você está. Porque a maior gravidade na relação do homem com Deus é o homem não estar no lugar certo. Sabe o que Deus quer de você? Que você esteja no lugar certo. Deus reservou um lugar para você. Hoje nós vivemos uma guerra espiritual de alto nível. E a guerra espiritual de alto nível, o inimigo das nossas almas criou uma fortaleza mental, e que diz assim: você pode servir a Deus na sua casa, você não precisa ir ao templo, você não precisa se reunir, você não precisa congregar, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na rua, você não precisa ir para a igreja, porque o alvo do diabo era o mesmo daquilo que aconteceu na vida de Adão. Adão não estava no lugar que Deus escolheu, Deus escolheu um lugar, Deus determinou um lugar. E Deus desce aquele lugar e Adão não estava. Então ele procura onde você está. E a Bíblia diz que Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Sabe qual é o nosso inimigo no ano de 2021, ano 2021? Chama-se medo. Satanás criou na tua mente através da mídia medo. Esse vai ser o ano da derrota, esse vai ser o ano do fracasso, esse vai ser o ano que as coisas não vão acontecer, esse vai ser o ano em que todos vão ser contaminados e vão morrer. Este é o ano, criou-se um pânico, criou-se um medo, e as pessoas hoje, movidas por esse medo, estão paralisados. O medo paralisa. O homem se escondeu atrás da árvore, Deus falou: o que está acontecendo com você? E ele fala: estou tomado pelo medo. Então a Bíblia diz que Deus vai atrás do homem, e Deus então trata o homem.
Deus fala com o homem, Deus se comunica com o homem, Deus castiga o homem, e Deus dá ao homem o maior castigo, e o maior castigo do homem é estar longe da presença de Deus. Sabe qual é o maior fracasso da vida de uma pessoa? É estar longe da presença de Deus. Ela dobrar os joelhos e sentir que Deus não a ouve mais. Ela tentar buscar a Deus e não o encontrar, porque Deus não está aonde ela gostaria que Deus estivesse. Ela procura Deus e não encontra Deus, porque Deus não está. Então Deus dá um castigo para o homem e o expulsa. Há uma ilustração, pastor Edson, que fala que Deus falou assim para a mulher: mulher, você vai conceber em dores e vai ser sujeito ao seu marido. A mulher abaixou a cabeça e foi embora. Deus falou para a serpente: serpente, você vai comer do pó e vai rastejar. A serpente ficou quietinha e foi embora. Deus falou para o homem assim: homem, você vai sofrer. E o homem falou: Senhor, mas isso está errado. Deus falou: é boca dura, vai ter barriga também. Então todo homem tem barriga. Maldito Adão. E quando Adão sai daquele lugar, que era o jardim, que estava no Éden, que era o paraíso, quando ele sai daquele lugar, ele tenta se lembrar daquilo que Deus disse, porque a comunicação do homem com Deus havia um idioma. E eu pergunto: que língua Adão falava com Deus? E alguns falam assim: não, ele falava o hebraico. Não, o hebraico surgiu muitos anos depois. Os hebreus surgiram pelo advento de Abraão, e Abraão era caldeu muitos anos depois. Que idioma Adão falava com Deus? Adão falava, segundo os teólogos, Adão falava um idioma chamado adâmico. Era uma língua que ele falava com Deus, era um idioma que ele conversava com Deus. Quando ele sai daquele jardim, ele começa a perder aquela essência. Você já viu uma pessoa que morou num país, depois sai daquele país e depois não consegue lembrar mais a língua? Meu filho está assim, meu filho mora nos Estados Unidos já há 15 anos. E às vezes ele começa a esquecer o português, ele não consegue mais se lembrar de palavras do português, porque já faz 15 anos que ele está vivendo na América e ele começou a perder. Assim também há pessoas. Começam a esquecer idiomas, começam a esquecer a língua. O Adão começou a esquecer, ele começou a esquecer, e ele começa então a desenvolver outras línguas. Os doutores em semântica têm uma discussão sobre línguas conhecidas e línguas desconhecidas. Consideram essas línguas mais antigas, algumas delas como o sumério, o acadiano, o síntio, o babilônico, o aramaico, o hebraico, o persa, o hindi. Muitos idiomas que ainda, mas alguns idiomas que não existem mais. Estão na árvore genealógica dos idiomas, mas não se fala mais, não se comunica mais, perdeu-se no tempo. Adão começou a lembrar palavras, não havia livros, não havia registros, então ele precisava falar aquilo para não esquecer, e com o passar do tempo ele vai perdendo aquele idioma, e ele então começa a criar um idioma chamado aramaico. Eu tenho estudado o judaísmo, porque meu avô é judeu por parte de pai, meu avô por parte de mãe também era judeu. Nós somos judeus sefarditas, viemos da Espanha e de Portugal, da Península Ibérica, e aqui no Brasil nós estudamos as raízes judaicas. E nós descobrimos que o hebraico é um idioma que se fala somente dentro da igreja. Ele não é comercial, ele não é usual, ele não é idiomático, ele é pronunciado apenas em assuntos relacionados à igreja. Então há palavras que são do original hebraico, mas que hoje nós temos dificuldade de entender, porque no original ele queria dizer alguma outra coisa. Quando Adão é expulso, ele tenta recuperar aquele, porque não havia mais aquele portal que ele se comunicava com Deus, e Deus não descia mais através do portal para se comunicar com ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que dois irmãos ofereciam a Deus. Um oferecia uma oferta, o outro oferecia outra oferta. E a Bíblia diz que Caim olhou e a sua oferta não subia, e a de Abel subia. E então ele vai lá, ele mata o seu irmão e comete o primeiro fratricídio. Não é homicídio, é fratricídio. O irmão que mata irmão é fratricídio.
E ele comete o primeiro fratricídio, ele mata o seu irmão. Por quê? Porque a oferta do irmão subia a Deus e a sua oferta não subia. Por que a oferta do irmão subia, a dele não? Porque o irmão descobriu que há um portal. E a maneira de adorar a Deus por aquele portal faz com que o sobrenatural aconteça. Nós começamos a olhar para a palavra e começamos a descobrir alguma coisa. Gênesis capítulo 11, versículo 9, fala que um homem chamado Nimrod, que é uma potestade maligna. Nimrod é um homem terrível, maligno, satânico. Dentro da hierarquia satânica, ele ocupa uma alta posição. Nimrod quis levantar uma torre, que depois Deus deu-se a ela o nome de Babel. E Babel quer dizer porta do céu. Eles estavam levantando uma torre para poder penetrar nos portais de Deus, descobrir os portais de Deus. Porque Nimrod descobriu que aquele que conhece a chave dos portais, ele pode ter uma relação íntima com Deus e os milagres acontecem. Quando eu olho para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 28, versículo 17, Gênesis 28, 17, nós descobrimos a história de Jacó. Quando ele estava perambulando em direção da casa do seu tio, ele vê que havia uma escada que unia a terra ao céu, e por aquela escada subiam e desciam anjos. Ele descobre 3 verdades ali. Ele descobre primeiro que existe um portal, e o portal estava ali, ele não sabia. A segunda verdade, ele descobre que os anjos subiam por aquele portal para levar as orações a Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, as suas orações estão colocadas diante de Deus. As tuas lágrimas estão colocadas diante de Deus. As tuas petições estão colocadas diante de Deus. O diabo quer que você acredite que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, que Deus não é mais contigo. Mas nesta noite eu quero lembrar a você, os anjos de Deus estão levando a tua oração ao Pai, e Deus está recebendo as suas orações. Aleluia! Mas eu quero dizer a terceira verdade, que é mais surpreendente, que Jacó descobriu. Ele descobriu que existe portal, ele descobriu que os anjos estão levando a oração, mas ele descobriu que os anjos estão voltando com a resposta das nossas orações. E eu quero profetizar sobre você, nos próximos 90 dias, Deus vai fazer um sobrenatural acontecer na sua vida. Nos próximos 90 dias, Deus vai abrir oportunidade de negócio para você. Nos próximos 90 dias, todas as barreiras que estão se levantando contra você vão cair por terra, porque Deus está dizendo que Ele vai ativar o sobrenatural na sua vida. Jacó acreditou nisso, e Jacó tomou posse daquilo. E ele vai para a casa do seu tio Labão, e ali ele vive, apaixonado por uma mulher. Ele vive naquele lugar. Mas um dia, a Bíblia diz que na casa de Jacó nasce um filho, e aquele filho se chamava Iosef. Aquele filho era José. E quando José nasce na casa de Jacó, nasce no coração de Jacó uma visão de governo, uma unção de governo. Porque José veio trazer uma unção de governo, e aquilo acordou, aquilo despertou, e Jacó disse: não, eu não tenho que ficar mais escravo do meu tio, eu tenho que montar o meu próprio negócio, eu vou voltar para a minha casa. 28 anos depois, ele volta para a casa do seu pai, ele volta milionário. E por que ele voltou milionário? Porque ele estava no centro da vontade de Deus, porque ele se encontrou com o portal de Deus, e porque nasceu Iosef na vida dele, e trouxe a ele uma visão de governo. Deus está dizendo para você: nasce uma visão de governo para você. Você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser dependente, você não nasceu para estar dependendo de esmola ou de ajuda de pessoas, você não nasceu para viver de cesta básica, você não nasceu para depender de auxílio emergencial, você não nasceu para estar aí comendo o pior da terra. Deus reservou para você os melhores lugares, as melhores posições, as melhores colocações. Deus colocou para você o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Jacó disse: é para mim, eu tomo posse disso. Mas eu olho para a palavra de Deus em Juízes capítulo 13, versículo 20. Juízes capítulo 13, versículo 20, nos traz um versículo chave na vida de um homem chamado Sansão. Sansão foi um homem extraordinário.
Mas o nascimento dele veio da revelação que o seu pai teve. E a Bíblia diz que o seu pai, um homem chamado Manoá, ele vê um lugar onde havia uma manifestação sobrenatural. Ele descobre que havia uma fogueira, mas em cima daquela fogueira havia uma abertura no céu, e haviam anjos que subiam e desciam pelo fogo. No ano de 1995, 25 anos atrás, vai fazer 26, eu estava em Seul, capital da Coreia do Sul. Fui pregar num congresso de Adonep, promovido pela igreja do reverendo Yong Cho. Eu era um dos palestrantes naquele encontro. E eu recebi de um coreano uma fotografia de anjos, onde estavam ali 7 anjos de fogo, voando sobre um culto de fogueira que os pastores estavam fazendo. Essa foto passou por perícia, essa foto passou por uma série de análises. E aquele pastor me entregou e disse: leve para o Brasil, porque Deus vai começar uma hora avivamento do mundo através do Brasil. Vai começar no Brasil. Em 7 áreas da igreja. Em 7 áreas da igreja. São 7 anjos de fogo. Por isso a nossa rede é Fire for Nations, fogo para nações. Porque em 7 áreas da igreja, Deus vai inflamar a igreja. Isso vai começar no Brasil, vai começar em mim, vai começar em você. Nós somos a geração que vai impactar o mundo. Nós somos a geração que vai quebrar paradigmas. Nós somos a geração que vai trazer o vinho novo de Deus. Nós amamos, e eu amo muito a história de missões. Eu gosto de missões, eu fiz faculdade de missões. Eu gosto daqueles que fizeram no passado, mas não podemos apenas olhar para o passado. Nós temos que olhar para o presente e dizer: e eu, se David Livingstone fez, e eu, se Dwight L. Moody fez, e eu, se Reinhard Bonk fez, por que não eu? Nós temos que entender que está em nossas mãos o fazer e o realizar e o concretizar, porque Deus quer mover com sinais. O pai de Manoá olha aquela fogueira, Juízes capítulo 13, versículo 20. Diz que ele viu aqueles anjos que subiam, e a Bíblia diz que ele cai por terra, ele cai extasiado por aquela revelação. E a Bíblia diz que dali nasce então Sansão, aquele homem que quebrou estruturas, aquele homem que dominou, aquele homem que foi um dos juízes. Até que um dia uma mulher seduziu aquele homem, chamou um barbeiro e cortou as 7 tranças de Sansão. E quando as 7 tranças de Sansão foram cortadas, a unção daquele homem desapareceu. Primeiro porque ele fez um voto e não cumpriu. Tem crente que a sua Bíblia está cheia de envelope. Campanha das portas abertas, ele pega o envelope, mas não oferta. Campanha dos céus abertos, ele pega o envelope, mas ele não oferta. Campanha da abertura do mar, ele pega o envelope, ele não oferta. A Bíblia dele está cheia de oferta, porque ele faz voto com Deus, mas ele nunca cumpre. E depois ele pergunta: por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque ele não cumpre votos. A Bíblia diz que Sansão tinha um voto com Deus, e quando cortaram as suas 7 tranças, a sua força se foi. Porque o cabelo de Sansão, ele tinha 7 tranças, porque as 7 tranças eram um candelabro de ponta cabeça. Cada uma das tranças que Sansão tinha representava um dos pontos do candelabro, que representa a luz de Deus, que ilumina os caminhos. E quando os seus cabelos foram cortados, o candelabro se apagou. O seu pai então faz de tudo para que aquele homem pudesse recuperar aquela força. Ele nasceu da revelação de um portal. Nesta noite eu quero orar por você, e eu sei que os portais vão se revelar na sua vida. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi descobriu os secretos de Deus. E uma das coisas que Davi descobriu foram os portais de Deus. E por isso em Salmos capítulo 24 ele fala: levantai-vos, ó portais eternos, porque o Rei da Glória está chegando. Davi era um homem que entendia de portal. Davi era um homem que entendia da materialização da bênção. Há pessoas na igreja que oram, que jejuam, que consagram. Há pessoas que são fiéis e dizem: eu oro, mas as coisas não acontecem. E eu digo: sabe o que falta para você? Falta o portal.
Falta você descobrir os códigos secretos de Deus na sua vida para ativar e materializar tudo aquilo que já existe para você nas regiões celestiais. Tudo o que você precisa já existe para você nas regiões celestiais. Nós falamos nesta noite de um homem que estava num tanque chamado Betesda. Betesda é aramaico. Betesda vem lá do adâmico, do idioma adâmico. Porque Betesda não é apenas porta do céu, Betesda é uma palavra do aramaico sagrada. E que quando os judeus pronunciam a palavra Betesda, eles se colocam em posição, eles colocam o talit para poder liberar a unção de Betesda. Porque Betesda é um portal. E a Bíblia diz que subiu a Jerusalém no período das festas. E quando ele está caminhando pelo templo, ele entra por uma parte pouco usual. Ele entra pela porta das ovelhas. E quando ele entra na porta das ovelhas, ele para diante do tanque de Betesda. Havia muitos paralíticos, doentes, enfermos que estavam ali. Porque a Bíblia diz que eles sabiam que quando se movesse aquela água, havia um movimento da água. O primeiro que entrasse naquela água recebia o milagre. Quando você estuda, se você é um biblicista, você sabe que as Bíblias, elas têm comentários que foram agregados aos textos sagrados. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós entendemos que ele fala no original, que quando movia-se aquelas águas, mas há um comentário bíblico, que em algumas Bíblias não tem. E esse comentário bíblico tenta explicar por que as águas se moviam. Porque descia um anjo, e aquele anjo mexia com as águas. Não está errado. O enfoque de Jesus não era bem esse. A Bíblia diz que Jesus para sobre aquele tanque, e ele fica olhando para aquele tanque, observando as águas daquele tanque. As pessoas estavam ali, e ele fica talvez emocionado, humanamente fica, e ele olha aquelas águas, ele vê um homem, e ele fala, você, o que está fazendo aqui? E aquele homem falou, sou um paralítico. Há quanto tempo você está aqui? E o paralítico fala, Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Se você sofresse de uma doença há 38 anos, o que você faria para receber a cura daquela doença? Você faria tudo. Você se esforçaria. Mas aquele homem paralítico estava ali há 38 anos. Jesus lhe faz uma pergunta que ele não responde. Jesus fala, você quer ficar são? Ele não responde a pergunta de Jesus. Ele apresenta uma outra questão. Ele fala, não tenho que ninguém que me empurre, ninguém me leva ali, e por isso eu estou aqui. Se eu estivesse ali e não fosse Jesus, eu já lhe faria algumas perguntas. Eu diria, se você está aqui há 38 anos e não tem ninguém que te leve nas águas, por que você permanece aqui? Aqui nós chegamos a um ponto nesta noite que eu quero falar com você. Se as coisas não estão funcionando na sua vida, por que você não muda de estratégia? Eu atendo casais, a nossa área é atender casais de pastores. E às vezes nós encontramos alguém que fala assim, pois é, eu falo para ele, já falei para ele, faz 10 anos que eu falo para ele, ele não me ouve. Fala para ele, apóstolo, fala para o meu marido mudar. Já faz tanto tempo que eu falo para ele, ele não muda. E eu digo para a esposa assim, você fala há 10 anos, viu que ele não muda e você continua usando a mesma estratégia, falando a mesma coisa. Não está na hora de você mudar a sua estratégia, não? Não está na hora de você tentar alguma coisa nova? Deus está dizendo a você nessa noite, não se acomode com aquilo que está acontecendo na sua vida. Não queime as tuas chances ou possibilidades ou probabilidades. Deus está te apresentando nesta noite outras alternativas. Jesus olha para aquele homem e fala, você está 38 anos aqui, e continua aqui, e nada faz para quebrar esse ciclo de doença, de enfermidade. Jesus olha para aquele homem, e o homem olha para Jesus e fala, Senhor, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Eu posso imaginar que Jesus, aquele que estava no portal, quando Deus falava com Adão, ali estava Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Agora Jesus aparece diante daquele homem e fala, você não sabe de nada. Sabe por que existe esse tanque? Esse tanque é um tanque do aramaico, quer dizer porta. Aqui está a base de um portal que vem do céu. Sabe, esse mover das águas é um sobrenatural.
Você talvez não me entenda, mas Jesus pensa assim: eu já estive lá. Eu estive do outro lado do portal, e eu olhava para a terra, eu que assoprava, eu que movia as águas, eu que agitava, e aquele que movia as águas recebia um milagre, porque eu estava do lado de lá, soprando nesse portal. Eu estou nesse negócio. Deus está dizendo para você: eu estou nesse negócio. Deus está dizendo para você a maneira que eu encontrei para trabalhar com você. Quem sabe você está orando para que Deus tire esse problema, mas Deus é que está colocando esse problema, sabe para quê? Para que você mude de estratégia, para que você tente algo novo, para que você flua, para que você tenha uma alternativa, para que você compreenda que Deus não é limitado. Deus não se limita às suas soluções, Deus não se limita às suas maneiras de pensar, Deus não se limita ao seu modus operandi. Deus tem a maneira dele, Deus tem a forma dele. É Deus que está te instruindo, é Deus que está te iluminando, é Deus que está falando com você. Eu fui desempregado, eu perdi o emprego. Coitadinho de mim, eu perdi o emprego. Não, Deus é que permitiu, sabe por quê? Porque Ele tem algo melhor para você. Porque você estava acomodado em ganhar R$1.500 por mês. E se te desse 1.800 de salário, você diz: glória a Deus, eu ganhava 1.500, Deus me abençoou, e agora eu estou com 1.800. Não, filho, não é isso que Deus quer fazer. Deus está te dizendo: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo diferente para você. Você está entendendo? Jesus falou para aquele homem: você está aqui há 38 anos, você não entende o que está acontecendo. Você não sabe aonde você está no lugar certo, você está debaixo do portal, e o portal vem lá de cima, a comunhão e a comunicação celestial, e os que estão aqui recebem o milagre. Então eu vou te dar uma coisa para você: levanta e anda. Eu olho para esse texto, eu não vejo Jesus orando por ele. Eu olho para esse texto, eu não vejo Jesus ungindo com azeite esse homem. Eu olho para esse texto, eu não vejo Jesus dizendo para ele: olha, você tem que mudar a sua maneira de ser, olha, você tem que fazer isso. Eu não vejo Jesus impondo condição nenhuma para ele. Eu não vejo Jesus usando os nossos métodos naturais, de pôr as mãos, de expulsar demônio, de gritar, de falar em língua, de fazer aviãozinho, sapatinho de fogo, para que a pessoa receba o milagre. Jesus olha para ele e fala: sabe o que? Aonde está a solução? A solução está em você. A mudança na sua vida chama-se atitude. Deus está dizendo para você: a mudança na sua vida chama-se atitude. Se você não tomar atitude, as coisas não acontecerão. E Jesus fala: você está no lugar certo, na hora certa, debaixo do portal. Os milagres estão acontecendo, mas você não tomou a sua posição. Então se levanta. Para um homem que é paralítico há 38 anos, se levantar é o maior desafio. Eu já orei por pessoas em cadeira de roda, que levantaram em cadeira de roda nas cruzadas. Pessoas que estavam com as pernas atrofiadas ali, e pegaram aquela pessoa, colocá-la em pé. As pernas doem, as juntas doem, os ossos doem. Há pessoas que nunca andaram, não sabem nem andar. Ela tem que aprender a andar. E os primeiros passos é um desafio. É dor nos seus ossos, é dor no seu corpo, derrama lágrimas, mas ela sabe que tem que vencer aquela situação, porque ela tem que tomar uma atitude. E se ela não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Deus está dizendo para você: a coisa que parece difícil para você, você tem que tomar atitude. A coisa que pode doer no teu coração, você tem que tomar atitude. Há coisas que você tem que abandonar, e para isso você tem que tomar atitude. Você tem que fazer a sua parte. Deus está te dizendo nesta noite: é noite de atitude, é noite de decisão. E aquele homem então, com maior esforço, coloca-se em pé. Jesus não segura nele, não manda ninguém segurar, fala: depende de você, está em você. E aquele homem começa a levantar e começa a dar os primeiros passos, porque ele descobre que o milagre estava diante dele. O milagre que você precisa está diante de você. O milagre que você precisa está diante de você. O milagre que você precisa está diante de você.
Aquele homem se colocou em pé, e Jesus pega a tua cama, coloca a tua cama nas tuas costas, e aonde você for, você vai andar com a tua cama. Mas porque, Senhor, a cama nas minhas costas, para que você nunca se esqueça de onde você veio e quem você era. Eu sou pastor há 43 anos. Aos 18 anos de idade eu assumi a minha primeira igreja, compramos um terreno e começamos a construir um tabernáculo, que existe hoje, uma grande igreja até hoje. Fui pastor em São Paulo, fui pastor no estado do Paraná, fui pastor aqui em Curitiba. Construímos em nosso ministério 7 templos. Sei o que é começar do zero, levantar um trabalho. Sei o que é reunir grandes pessoas, ter multidão. E eu sei o que é a pessoa entrar na igreja doente, divorciada, uma falida, injuriada da vida. A pessoa aceitar a Jesus, Jesus mudar a vida dela. Tem uma pessoa que morava na Marquisa, ali em frente à rodoferroviária. Depois ele foi para Londrina, dormia na rodoviária de Londrina. Depois voltou para Curitiba e voltou mendigo, ficava ali no albergue. Hoje é pastor auxiliar na nossa igreja. Hoje é um homem próspero. Eu vi pessoas falidas serem empresários. Eu vi pessoas com o casamento destruído, divorciados há 9, 10 anos. E Deus restaurou o casamento. E eu vi pessoas que entraram doentes, ficarem curadas e prósperas e abandonarem a igreja. Eu vi pessoas virarem as costas, eu vi pessoas meterem faca nas costas, eu vi pessoas traírem, eu vi pessoas ingratas, eu vi pessoas desonrando o reino, eu vi pessoas que não souberam sair, precisavam sair pela porta da frente e saíram pela porta dos fundos. Jesus diz: coloque a sua cama sobre as suas costas, para que você nunca se esqueça quem você foi, e que um dia você estava debaixo do portal de Betesda, e no portal de Betesda um milagre aconteceu na sua vida. Eu quero encerrar porque eu quero orar por você, mas eu preciso te dizer uma coisa. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 34, do Evangelho de Marcos, vocês aqui deveriam saber de cor e salteado, eu sei que alguns sabem. Eu gostaria que todos vocês decorassem e marcassem na tua Bíblia, Marcos capítulo 7, versículo 34. Passo uma tarefa para vocês. Porque Marcos capítulo 7, versículo 34, diz que Jesus encontrou-se com um homem que era surdo e mudo. E aquele moço não ouvia e não falava. E a Bíblia diz que Jesus colocou a mão, o dedo, na boca daquele homem, no ouvido daquele homem. E Jesus liberou uma palavra portal. Jesus liberou uma palavra do aramaico. Jesus liberou uma palavra do idioma adâmico. Jesus liberou uma palavra dos céus. E a palavra dos céus que Jesus colocou as mãos sobre aquele moço, olhou para ele, ele precisava de um milagre. Jesus não ora por ele, não unge com azeite, Jesus não faz campanha com ele, Jesus não dá água para ele, Jesus coloca as mãos sobre ele e Jesus fala efatá. Jesus falou efatá para aquele moço. Sabe por que Jesus falou efatá? Porque efatá é um portal. O efatá é um código secreto dos céus. O efatá é a ativação do sobrenatural de Deus, é o portal. E quando Jesus coloca as mãos sobre aquele homem, ele não precisa orar, ele disse apenas: abra-se um portal. Ele disse efatá, efatá, efatá. E a Bíblia diz que o ouvido abriu, a língua soltou, aquele homem ouvia, aquele homem falava. Um milagre se manifestou nele. Por que o milagre se manifestou nele? Porque Jesus disse efatá, isso vai acontecer, é um milagre, vai se abrir, abre-se um portal. Os dicionários por aí, os dicionaristas falam tantas bobagens. Eles falam assim: efatá quer dizer abre-te. Efatá não quer dizer abre-te, por favor. É muito além disso. O efatá é a abertura de um portal. O efatá é uma comunicação da terra com os céus.
é voltar ao princípio, é voltar à comunhão de Deus com Adão, quando Deus descia por um portal, e Deus se manifestava no homem, e Deus desceu um dia e falou: onde você está? Por que você não está aqui? Você tinha que estar no nosso portal, você tinha que estar no nosso Efatá. Deus está te dizendo nesta noite, Ele vai abrir um portal sobre a sua vida. Ele vai abrir um portal sobre o teu casamento. Ele vai abrir um portal sobre as suas finanças. Ele vai abrir um portal sobre o teu ministério. E Deus está te dizendo: ah, filho, eu tenho o sobrenatural. Não pense nas coisas normais. Eu trago as coisas loucas, eu trago as coisas diferentes, eu trago as coisas extraordinárias. E eu me movo, eu me manifesto de uma maneira que a religião não entende, a religião não compreende. A religião que matou Jesus, a religião que crucificou a Jesus, a religião que faz divisão, a religião que diz que há um céu para um e um céu para outro. A religião não entende isso, mas quem está na sintonia do reino, quem está na visão do reino, entende que Deus se move por portais, e esta igreja é um portal, esta noite é um portal, e esse momento é um portal, e por esse portal sobe e desce anjo dos céus, porque Deus está se manifestando nesse lugar. Oh, eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como é que você está. Talvez você esteja como aquele paralítico, 38 anos do lado do portal e não sabia. Quem sabe você é um daqueles que fala: não, eu já li a Bíblia de capa a capa muitas vezes. Grande coisa. Deus quer que você viva a palavra. Deus quer que a palavra seja real na sua vida. Deus quer se revelar a você, não como um Deus da história, um Deus bonitinho, o Jesus das novelas. Deus quer se manifestar para você na tua vida, como o Deus da tua vida, o Deus do teu coração, o Deus que se manifesta na tua vida de uma forma tão intensa, que tudo aquilo que você já viveu perde o significado, uma razão, porque Ele tem coisas novas para você. Deus está nesse lugar e eu quero orar por você. Eu gostaria de chamar aqui à frente pessoas, nós queremos orar. Pessoas que nesta noite vieram buscar de Deus a abertura de um sobrenatural. Olha, o meu milagre é um sobrenatural. Eu fiz o treinamento Cara de Leão em novembro, antes da pandemia, em África do Sul, em Joanesburgo. Até tem algumas fotos que apareceram aqui, de Joanesburgo. E lá tem um homem que estava na cadeia, havia recém saído da prisão, estava lá no seminário. E aquele homem disse a mim assim: apóstolo, eu estive preso, fiquei preso não sei quantos meses, não lembro mais. Ele era diretor do aeroporto de Tambo, ou Air Tambo, em Joanesburgo, um maior aeroporto da África do Sul. Ele era diretor de todo o aeroporto. Como ele era diretor do aeroporto, ele tinha que fazer algumas vistas grossas, porque o governo mandava, algumas cargas, algumas pessoas, enfim. Ele rezava de acordo com a música, dançava de acordo com a música do governo. O governo caiu, o novo governo que assumiu, o que fez? Fez uma auditoria e mandou prendê-lo, e ele foi preso. Ficou alguns meses preso. Lá da cadeia, ele me telefonou, pedindo oração, mandou cartas para mim. Que Deus fizesse um milagre. O governo apreendeu todos os seus bens, pegou todas as suas propriedades. E nós começamos a orar por ele, orar por ele, orar por ele. E ele saiu da prisão, deram liberdade para ele, mas confiscaram todos os bens. Ele tinha um patrimônio de mais ou menos uns 10 milhões de dólares, que era o patrimônio dele. Perdeu tudo. E eu falei para ele, orei por ele no seminário Cara de Leão sobre os portais. O homem tomou posse, o homem chorou. Ele abriu uma igreja em Joanesburgo. E a igreja que ele abriu, ele colocou assim: a nossa igreja vai ser Igreja Efatá. Lá numa periferia, um povo simples, não tinha dinheiro para nada, ele estava quebrado e falido.
Eu disse para ele, Jabulani, o nome dele é Jabulani, Butelese Jabulani. Eu disse, Jabulani, consagra o teu dízimo. Nem que seja $1. Deus não quer o valor, Deus quer fidelidade e sinceridade. E ele então consagrava o dízimo dele. $1, $2. Deus colocou as mãos nele, irmãos, de uma forma extraordinária. Agora ele me ligou na passagem do ano. Falou, apóstolo, nós conseguimos recuperar uma parte do patrimônio. O primeiro dinheiro que eu recebi, eu comprei um terreno para construir a igreja. Vai sair uma outra parcela do dinheiro, e outra parcela eu vou pegar e vou construir a igreja, o templo. Depois eu vou ver o que Deus vai me dar. Se Deus me der mais alguma coisa, eu aplico na minha vida. Mas primeiro o reino. Ele disse, as coisas sobrenaturais estão acontecendo. Sabe, irmãos, é isso que eu falo para você. Ativa o sobrenatural de Deus. Acredita nisso, coloca a tua fé e a tua esperança na pessoa de Jesus. Ele quer fazer isso na sua vida. Por isso nessa noite eu quero orar por pessoas que vieram nessa noite dizendo assim, eu preciso de um sobrenatural de Deus. Talvez seja na sua saúde, talvez seja nas suas finanças, talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua empresa, talvez seja no seu projeto de vida. Eu quero orar por você, quero convidar você a vir aqui à frente, por favor, saia do seu lugar. Efatá é ativar o sobrenatural de Deus. Efatá é ativar o portal de Deus. Efatá é você acreditar que Deus vai abrir uma porta, ainda que você não veja, ainda que você não compreenda. Jacó estava no caminho da casa do seu tio Labão, e ele vê então um portal, era uma escada que os anjos subiam, os anjos desciam. E ele começa a ver no pior momento da sua vida, na pior hora da sua vida, Deus se revelou a ele. Quem sabe você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Quem sabe você esteja desempregado, quem sabe você não tenha mais esperança, quem sabe você está desacreditando nas pessoas, quem sabe o diabo colocou na tua mente o espírito do medo, dizendo 2021 vai ser um ano de fracasso, de derrota, de miséria. Prepara-se, porque você vai ficar doente, prepara-se, porque as coisas vão piorar. Deus está dizendo ao reverso para você, Deus está dizendo o contrário para você. Vai ser o melhor ano da sua vida, 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 vai ser o melhor ano da sua vida. Oh, Ramakandamala Sama, e Mamakandala, si Ramakandamala, e Kandamala Sama Kamai, si Mamarabara Kandala Simi, oh, Ramakandamala. Ele está aqui, o Deus da Bíblia está aqui, o Deus de portais está aqui, o Deus do sobrenatural está aqui, o Deus de milagre está aqui, o Deus de cura está aqui, o Deus que te trouxe nesta noite para revelar-se a você como o Deus das coisas sobrenaturais. Ele quer ser para você não apenas um Deus da história, ele não quer ser para você um fato histórico, ele quer ser para você um Deus real, ele quer se materializar, ele quer ter o Deus da bênção, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus das maravilhas, o Deus presente, é o Deus que está aqui nesta noite. Ele tem para você, ele tem para você. Esta é a tua noite. Levante as suas mãos aos céus, abra o teu coração. Mãos levantadas é o candelabro de Deus. Mãos levantadas é o candelabro de Deus.